Então, prosseguindo aqui, confusão entre correlação e relação causal. Tá? Correlação é quando um fenômeno está associado com outro fenômeno com um determinado grau de intercorrelação. É, a relação causal diz qual é o sentido dessa relação. Né? Então, por exemplo, um estudo aponta se existe que existe um maior número de homossexuais entre os que têm curso superior do que entre aqueles que não têm. Bom, isso pode ser por uma série de motivos. Mas daí vem o sujeito lá, espertão, e fala lá, o estudo superior torna as pessoas homossexuais. Nada a ver. Não se, a correlação existe e foi determinada através de um estudo. Isso é um fato. Por que que isso acontece? Aí tem que ter outro estudo para a gente ver, né? Outra falácia, essa é uma das mais importantes, a falácia do espantalho ou da estereotipação. Você estereotipa alguém para ficar mais fácil o ataque a esse alguém. Por que o ataque? Porque você, tornando espantalho, é a mesma coisa o ad hominem, né? Você ataca o arguidor. Então, por exemplo, aquela primatóloga se preocupa mais com seus macaquinhos do que com gente. Então você vê, o cara já falou primatóloga. Então, o fato dele falar isso, ele já coloca a pessoa, estereotipa a pessoa como uma pessoa que, do jeito que ele falou, só pensa em primata. Daí, depois, se preocupa mais com seus macaquinhos, tá vendo? Usou no diminutivo, tá? Sempre que uma pessoa usar diminutivo num argumento, é porque ela está te sacaneando, está usando alguma falácia. É, e se preocupa mais com macaquinhos do que com gente. Pô, você é gente, você está ouvindo o cara. Então, é, o que que o que acontece aí? É, se você não concordar com ele, você não é gente ou é gente do mal. Então, algumas palavras são usadas exatamente para evocar esses sentimentos na pessoa, né? Ou falar aquele coxinha, aquele fascista, aquele comunista, o cara já te estereotipa, daí você já não, né, não pode falar mais nada. É um jeito mesquinho, deselegante, desonesto de conversar. São truques que o cara usa só para ganhar a discussão, né? Então, seguindo aqui, a evidência suprimida ou meia-verdade. Por exemplo, aqui, presta atenção nessa aqui. Ó. Foi uma covardia e absurdo utilizar a bomba atômica que matou mais de 100 mil civis para acabar com a Segunda Grande Guerra. Tá, essa é a afirmação que o cara fez. Tá? O que, que ele suprimiu? Tá? O que, que é a meia-verdade? Isso aqui, emocionalmente, pode parecer uma grande verdade. Mas olha aqui, ó, um dia antes um bombardeio convencional tinha matado 90 mil civis, aqui falou 100 mil, né? 90 mil civis numa grande cidade japonesa e o Japão não se abalou nem um pouco. Então, é um fato científico que a bomba atômica economizou muitas baixas para ambos os lados. Então, o que, que a gente tem que aprender aqui? A verdade não deve ser descartada só porque ela é horrível, só porque ela é desagradável, tá? Coisa que está muito em voga hoje em dia. Isso é politicamente incorreto, ou é socialmente incorreto, ou é sei lá o que, mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Seguindo, palavras dissimuladoras ou equívocas. Então você vê aqui, ó, elas servem para despistar a atenção do verdadeiro significado das coisas. O integralismo brasileiro, muita gente não vai nem saber o que é isso, porque é uma coisa já meio antiga, cujo lema era Deus, a pátria e a família. Pelo lema você acha, pô, um negócio legal, né? Era de fato uma mistura fascista nazista. O próprio símbolo, se não me engano, era um sigma maiúsculo,
é, denunciava lá era parecido com o nazismo lá, até o jeito que eles usavam. Nunca funcionou como Plínio Salgado, seu mentor, quis, né? E não era uma coisa que tinha a ver necessariamente com isso, essas palavras dissimuladoras. Apelo ao bom senso. Gente, bom senso. Bom senso é o quê? O bom senso há um século, 2 séculos atrás era completamente diferente. Hemingway caçava, ele era admirado por isso. Hoje o cara é do mal, o cara caçava, nossa, dava tiro em animal. O que é bom e o que é mal é relativo, relativo ao tempo, ao espaço, à cultura, ao lugar que você está no mundo, tá? Não deveria ser usado como conceito absoluto, jamais. O que existe é senso comum de uma comunidade. Que é o senso da maioria, aquilo que a maioria acha que é bom pensar. Nesse sentido, é até aceitável que a gente use o termo bom senso, mas não é um termo lá muito correto, né, filosoficamente e cientificamente. O contexto temporal. Não se levar em consideração o contexto temporal no julgamento de um argumento. Isso também é uma falácia clássica e muita gente não vê que comete, que é julgar as coisas antigas pelas ideias novas. Igual eu falei do cara que caçava lá, hoje não se aceita mais isso. Né? Mas antigamente era diferente, as pessoas pensavam diferente, então existe um contexto temporal. A gente não pode ficar reescrevendo a história toda hora, também é outro erro. E é uma falácia. E se é uma falácia, é uma desonestidade histórica que o pessoal comete. Então, por exemplo, um exemplo aqui, num conto do século XIX, um balão vai para a Lua aquecendo ou esfriando o éter. O éter, naquela época, se pensava que preenchesse todo o vácuo. Então, se você esquentasse, você obtinha um certo empuxo no balão, podia ir até para a Lua. Na época, com o que se pensava na época, era um argumento até brilhante. Até brilhante. Tá? Hoje, claro, tem. Mas você vai jogar fora um conto desse, né? Você tem que julgar as coisas conforme a época, no contexto temporal e até espacial também, né? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, que alguma parte tenha sido útil e que se não foi útil para ninguém, que vocês me desculpem, né? Existem algumas outras falácias que eu posso colocar num extra depois, que eu vou editar depois, mas essa aí o seminário, a aula básica de metodologia, né? Um grande abraço para todos aí e obrigado por aguentarem até aqui.